Ou seja, na teoria piagetiana isso vai ser chamado de invariantes funcionais. Então, isso que existe lá na cabeça desse bebê, que possibilita ele fazer isso, não foi ensinado, ninguém parou, ele não sabe, não teve uma aula, e a pessoa não consegue operar abstratamente com esses conceitos dentro dessa lógica, porque ela ainda está muito presa no mundo do pensamento que gira em torno de representações de coisas e experiências que está no mundo concreto. Quando essa criança começa a pensar de forma abstrata, mesmo que tomando como parâmetro relações concretas, ela está com o pensamento já numa fase. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Miguel Dourado e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de forma introdutória sobre a fasiologia do desenvolvimento a partir da teoria de Jean Piaget. Aqui no canal já tem um vídeo sobre construtivismo que muita gente gostou, então se você tem um interesse em primeiro entender o que é o construtivismo para depois se inteirar, para depois saber um pouco mais sobre a questão das fases de desenvolvimento em Piaget, dá uma olhadinha no card aqui em cima, que eu acredito que talvez lhe ajude bastante. A primeira coisa que eu tenho que esclarecer para vocês aqui é que para falar da fasiologia, ou seja, das fases de desenvolvimento na teoria piagetiana, eu vou precisar fazer esse vídeo como uma introdução extremamente necessária. Então, depois desse vídeo, eu irei lançar outros que vão detalhar cada momento desse desenvolvimento. Mas neste primeiro, eu preciso que você entenda a arquitetura desse processo de desenvolvimento, a lógica desse processo, para que quando você for lá ver os detalhes, você consiga caminhar sozinho, sozinha, você consiga aprofundar seus estudos de uma forma mais autônoma. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala nas fases de Jean Piaget é a noção de pensamento, né? Quando você já tem... Eu não vou definir aqui, porque eu sei que você sabe o que é pensamento. Talvez não do ponto de vista teórico-conceitual, assim bem detalhado e tal. Mas pense o seguinte, para você entender esse processo, imagine que todos nós, ao nascermos, a gente traz algum tipo de conhecimento mínimo que está lá na nossa biologia que nos possibilita sobreviver. Ou seja, na teoria piagetiana isso vai ser chamado de invariantes funcionais. O que são os invariantes funcionais? Não vou entrar em tanto detalhes assim, mas eles são estruturas, esquemas básicos que vão lhe possibilitar desenvolver conhecimento a partir da interação com o meio. Então, ninguém ensina um bebê recém-nascido como é que ele suga o peito da mãe para poder se alimentar. Simplesmente ele nasce com essa estrutura já lá dentro da sua biologia, já está tudo certinho, então ele sabe que ele tem que sugar, mesmo que ele não tenha a consciência disso, porque se ele não se alimentar, se ele não tomar, se ele não sugar o leite de sua mãe, né, ele não vai conseguir sobreviver. Então, nesse aspecto, essa estrutura cognitiva, para vocês que já têm um conhecimento bem maior na teoria piagetiana, eu sei que eu não estou usando um conceito assim tão rigoroso de estrutura, esquema, mas é porque é uma introdução, depois a gente vai ver isso melhor. Então, isso que existe lá na cabeça desse bebê, que possibilita ele fazer isso, não foi ensinado, ninguém parou, ele não sabe, não teve uma aula, como sugar o leite da mamãe, nada disso. Ele nasceu sabendo fazer isso. Só que isso não serve para muita coisa, isso serve apenas para não morrer de fome, né? Ninguém ensina um bebê que ele tem que chorar para chamar a atenção de seus cuidadores quando ele está desconfortável, alguma coisa desse tipo. Então, isso que a gente traz, que é característico de nossa espécie, está dentro desse conceito de invariantes funcionais. A partir do momento que você vai interagindo com o meio ambiente, esse conjunto de invariantes possibilita um start no processo e você vai construindo outras estruturas, outros esquemas, e isso vai se avolumando, vai se juntando, vai se desenvolvendo, vai crescendo, crescendo, e você vai construindo cada vez mais conhecimento. Então pense o seguinte, imagine que logo no início desse processo, com esse bebê, né, o pensamento ele está fora da cabeça, né?
É como se esse pensamento estivesse no mundo, estivesse meio que escondido nas estruturas implícitas e explícitas do mundo, que eu vou lá e vou interagindo, vou construindo experiências e a partir disso eu vou construindo mais esquemas, vou construindo estruturas e vou construindo conhecimento.